Ocupações residenciais são situações em que uma pessoa passa a viver em um imóvel sem autorização legal para isso, enquanto conjuntos habitacionais são agrupamentos de moradias construídas pelo governo para oferecer habitação a famílias de baixa renda. Nem tudo é tão simples assim, no entanto. Na cidade de São Paulo, existe uma grande quantidade de prédios abandonados e desocupados, enquanto também se tem uma quantidade tão grande quanto de pessoas sem moradia. Idealmente, não deveria haver qualquer problema em uma família em situação de rua ocupar uma residência que até então estava vazia há anos. Idealmente, não deveria ser um grande problema transformar esses prédios abandonados em conjuntos habitacionais. Idealmente, não deveria ser um problema garantir a toda e qualquer família uma moradia digna e ocupar a função social desse edifício. Mas, na prática, a realidade traz barreiras legais e políticas difíceis de contornar. Esse trabalho tem como objetivo entender como as pessoas dos conjuntos e habitações chegaram lá, como é viver nesses locais em uma cidade tão agitada quanto São Paulo e ainda assim está tão invisível na vida cotidiana das pessoas que passam por ocupações e conjuntos todos os dias sem saberem da história do local, do movimento e da força, da luta das pessoas que moram ali. Em 2018, um edifício ocupado no Largo do Paissandu, que fica no centro de São Paulo, desabou após um curto-circuito. O caso causou grande comoção na mídia e a pergunta que todo mundo se fazia era: para onde foram as pessoas que moravam ali? Um prédio que pertencia à Polícia Federal foi desocupado, teve esta invasão, pessoas que não tinham abrigo aqui em São Paulo, acabaram entrando neste prédio. Dezenas de toneladas de material retorcido, de concreto armado, que desabaram e que vai demorar muito tempo para ser todo ele retirado aí do centro de São Paulo. Há um ano, a tragédia do incêndio no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, deixou 7 mortos. Até hoje, ninguém foi condenado e 2 pessoas continuam desaparecidas. Uma tragédia anunciada. Atualmente, os ex-moradores do prédio de vidro, como era conhecido, recebem auxílio aluguel da prefeitura, cerca de R$ 400. As 291 famílias que moravam no edifício estão na lista à espera de moradia, segundo nos contou ontem o então secretário de Habitação, Aloísio Barbosa Pinheiro. Hoje, ele foi exonerado. Completam-se 5 anos da tragédia do desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, lá no centro da cidade, no Largo do Paissandu. A prefeitura anunciou a construção de moradia popular ali no terreno, mas até hoje o prédio não foi levantado. 7 anos depois, não apenas 2 mortos continuam desaparecidos, como ainda ninguém sabe para onde foram as pessoas que antes viviam no Paissandu. As pessoas sabem sobre as ocupações, mas pouco ou nada sabem das famílias que fazem parte desses movimentos e pelo que elas lutam. Isso é, moradia e dignidade para todos. Onde estão essas pessoas e por que é tão difícil entrar em contato com elas? As ocupações são frequentemente abordadas em pesquisas e debates. No entanto, apesar de muito se falar em esfera acadêmica, não há grande divulgação desses trabalhos para o público geral. Existem notícias na mídia quando há uma grande tragédia, como o caso do Paissandu, mas quando a repercussão acaba, pouco se fala e menos ainda se sabe sobre as pessoas que vivem as ocupações diariamente em suas vidas. Além disso, sabe-se que a escala 6x1 é bastante comum em comunidades de baixa renda, o que faz com que essas pessoas trabalhem muito e recebam de forma insatisfatória, tendo pouco tempo para o ócio e lazer, para estar com a família e amigos, para a saúde mental e física. Entre outras dimensões fundamentais na vida do ser humano que não abrem espaço na agenda para que essas pessoas possam se envolver mais com a causa. Pode-se especular que essas pessoas não estão disponíveis para dar entrevistas, pois já são muito consumidas por um cotidiano que exige muito, contradizendo diretamente o estigma de que quem vive em ocupações é preguiçoso ou não quer trabalhar. Todo prédio ocupado é um conjunto residencial em potencial. Essa é a busca dos moradores de ocupações. Um exemplo disso é o prédio da Rua Mauá,
Conhecido como Ocupação Mauá, ocupado em 2003, o edifício ganhou reformas feitas pelos próprios moradores e se tornou símbolo de um movimento que tem como objetivo, nas palavras dos próprios moradores, possibilitar a moradia para aqueles que ainda não conseguiram. Em 2014, o prédio se tornou um conjunto habitacional após a compra pela Prefeitura de São Paulo, embora ainda seja localizado no Maps apenas como Ocupação Mauá. Muitas pessoas têm uma ideia errada do que é movimento de moradia. Eles acham que a pessoa está invadindo porque não quer pagar. Nós queremos pagar, só que de acordo com a nossa renda. Eles acham que quando você entra num prédio, você está desalojando pessoas que estão lá dentro. Não. A principal motivação ela é política. É conscientizar os políticos de que existe um imóvel abandonado. Não existe ninguém morando ali. Muita gente acha que, meu Deus, eu vou correr o perigo de perder meu apartamento porque o povo vai entrar aqui. Não, de forma alguma. Se jogar na nossa mão, que somos especialistas em revitalizar espaço, o prédio fica bom. Para pensar sobre a habitação em São Paulo, é preciso ir além de olhar apenas para as estruturas físicas. É preciso olhar para o que e quem dá significado a esses espaços, seus modos de viver e resistir. Citando Figueiredo, o que é experimentar efetivamente se não entrar em contato com a alteridade? Essa provocação nos levou a uma reflexão, elucidando os limites do olhar orientado apenas pelo visível e dando visão sobre uma perspectiva que busca o que está ausente, sobre o silêncio dessas pessoas que tentamos alcançar. Podemos observar e sentir o invisível nas habitações coletivas, as tensões, a subjetividade, a vivência, o trabalho e os afetos. São elementos que constituem os atravessamentos do cotidiano desses indivíduos. Nesse sentido, para um olhar psicológico e social, é necessário reconhecer que o ambiente urbano provoca efeitos na constituição do indivíduo, assim como levar em conta as estruturas de desigualdade que permeiam esses espaços, a vulnerabilidade e a resistência em ocupar e habitar, encarando de frente as violências internas e externas, nos permitindo ampliar a compreensão de uma multiplicidade de vivências que existem dentro de quatro paredes.